Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs, que nessa manhã possamos sentir a presença do Senhor pela palavra do Senhor que Ele tem mandado, tem colocado no nosso coração para levar até a vocês. Me perdoa pela demora de não ter feito nenhum vídeo anteriormente, levando a palavra do Senhor. Eu também não estou com a garganta meia boa, a garganta está meia ruim, mas já está tudo certo, tudo ok. E também para trazer a palavra do Senhor, não é de qualquer maneira, tem que orar, tem que buscar o Senhor Jesus para Ele colocar no coração a palavra. Não adianta vir de qualquer maneira. Que nessa manhã, abençoada pelo nosso Senhor Jesus, pelo dia abençoado, pelas nossas vidas, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu vou deixar uma palavra para os nossos corações do Senhor Jesus Cristo. Ela se encontra em Juízes 3, verso 13, verso 3 ao verso 4. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, dizendo: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, aguarde-te de bebida, vinho ou bebidas fortes, ou carne, coisas imundas. Só até aqui, amém? É uma palavra bastante conhecida, que nessa época, nesse pedaço aqui dessa palavra, é uma história bastante conhecida, que foi a história de Sansão. Sansão, a mãe dele era estéril, não podia, o seu ventre não podia gerar filhos. Então o Senhor foi até a mãe de Sansão e fez uma promessa para o anjo, mandou o anjo foi até a mãe de Sansão e fez uma promessa do Senhor para a mãe de Sansão, que a mãe de Sansão ia gerar um filho, que o filho dela seria aquele filho para proteger aquela nação ali, no tempo dos dos judeus, tinha os realistas e tinha muita ali lutas travadas. Então, o filho dela foi um filho pela promessa do Senhor. E o Senhor falou para a mãe de Sansão que quando ela concebesse Sansão, no cabelo dele não poderia ir nenhuma navalha. Ele não poderia participar de coisas imundas, de coisas de cadáver, mortas. Ele não podia beber bebidas alcoólicas, bebidas fortes. Então, desde quando a mãe de Sansão começou a gerar Sansão, o Senhor já começou a guardar a ela e a guardar a Sansão, passar os mandamentos, passar a lei para Sansão, as coisas do que Deus queria, porque ele foi o filho da promessa. E o tempo passou, a mãe de Sansão teve Sansão. Sansão vivia debaixo da obediência da mãe e do pai, porque o pai ensinava tudo que falava para Sansão não fazer, ele não fazia, por ser de idade ainda, que os pais controlavam ele. No decorrer do tempo, Sansão cresceu, virou moço formoso, e começou as coisas da carne. Ele foi num determinado lugar, numa determinada cidade, ele foi ali, estava passando por ali, e ele avistou uma mulher que é bastante conhecida, que foi a Dalila. Ele avistou a Dalila, viu uma moça muito formosa, muito bonita, e o seu coração gerou-se um amor. Ele já amou ela de primeira, viu ela e já o coração começou a agradar a da Dalila. É uma história, né,
grande, mas nós vamos chegar lá onde o Senhor quer. Nisso ele já começou um pouco desviar das coisas de Deus. Sansão, ele teve 10 erros na jornada que ele estava travando, que o Senhor colocou no decorrer da vida dele, da jornada, ele teve 10 erros. O primeiro erro de Sansão foi ele afastar dos pais. Ele começou a se afastar dos pais, porque ele gostou da Dalila, ele já começou vir aquela coisa pela Dalila, e o que os pais falavam, ele começou a afastar dos pais e ele enganou o pai. Sansão 2, ele não poderia matar nenhum, Sansão, a ordem era matar e sair, não ficar ali perto do cadáver, na presença do cadáver. Mas Sansão, com sua desobediência, ele começou a afastar dos seus pais, matou o cadáver, matou o leão e ficou ali olhando o leão morrer. E ele já cometeu o erro, que ele não poderia ficar perto de cadáveres nenhum, de coisas imundas. E Sansão foi e ficou. Depois ele voltou lá onde o cadáver estava e ele tirou o mel da boca do leão e comeu o mel e deu para os pais dele comer. Os pais deles comeu o mel gostoso, coisa muito gostosa, mas tem coisas na nossa vida que no início é doce, mas depois do decorrer vai vir a amargura. E foi isso que aconteceu com Sansão. Os pais comeu aquela doçura do mel ali, que foi momentânea, e depois eles sofreram uma amargura eterna. E no decorrer das coisas que foi acontecendo com Sansão, Sansão foi para aquela cidade, casou com a Dalila. A Dalila era uma mulher muito formosa, muito bonita. O erro de Sansão é porque o Sansão, ele gostava muito do pecado. Ele gostava do pecado. Porque o pecado em si, que nessa palavra fala, era a Dalila. Ele gostava de brincar com o pecado. E nisso tudo que Sansão começou, ele quebrou a aliança com Deus, ele quebrou o que Deus tinha com ele quebrou a promessa, ele quebrou as coisas que Deus tinha falado com ele para ele não fazer, ele começou a fazer. Muitas das coisas na nossa vida acontecem pela nossa desobediência ao Senhor Jesus, de desobediência aos nossos pais. Muitas das vezes os nossos pais falam, não vai ali, desobedece e vai, ou não fica com fulano e fica, porque o primeiro mandamento da Bíblia é honrar pai e mãe, e hoje no mundo nós não estamos vendo isso, não estamos vendo os jovens honrando os pais e a mãe, não estão tendo mais isso. As coisas estão muito difícil, né? Para nós conviver aqui na Terra. Porque o erro de Sansão que ele teve, o quarto, era a autossuficiência que ele tinha, a arrogância que ele tinha, a prepotência que ele tinha. Os erros de Sansão. Sansão, ele tinha muita prepotência e muita autossuficiência, porque ele lançou um enigma naquela cidade fez um enigma de quem acertasse. O enigma, ele, se eu não me engano, era 1000 roupas na época que ele ia dar vertes. Se eu não me engano direito, tá escrito em Juiz 14 em diante, tá escrito que ele fez isso.
Ele lançou esse enigma e o povo e até ele não estava certo, não estava certo. O enigma era que o que é mais doce do que o mel, que era tirado, ele comeu o mel, que era mais doce do que o mel, e o que era mais doce do que o mel e mais feroz do que a fera. Que no significado ele falou: ninguém vai saber que eu matei o leão, que eu fui lá no leão, tirei o mel da boca do leão e comi. Ninguém vai descobrir esse pecado meu jamais. Mas o povo foi em cima da Dalila, ficou colocando ela na parede e falou: se ela não descobrisse o enigma, eles o matariam. Então, para ela não ser morta pelo povo ali, aquela multidão, a Dalila foi e ficou a Sansão, perguntando, até chegou um tempo, o Sansão falou com ela o que era. Ele, porém, foi na cidade dos Reaquelitas, foram lá, ele foi, matou mais de 1000 homens, colocou fogo na casa e tudo, para pegar as vestes deles e dar. E mais coisas Sansão fez. A Dalila, o pessoal queria saber da onde vinha a força de Sansão. A Dalila tentou a primeira vez, ele falou que amarrasse a mão dele com corda virgem, ele perderia a força dele. A Dalila vai e faz isso. Aí ela gritava que lá vem os realistas, ele corria e quebrava, levantava. Ele falou com a Dalila que se colocasse estacas no cabelo dele e cacos, telhas, que ele perdia a força. A Dalila corria, botava e chamava e falava que lá vem os filisteus. Ele corria, levantava e saía tudo. Aí ela foi na terceira vez, falou, o Sansão falou e nada acontecia. Ele levantava, ela gritava que havia os filisteus, ele levantava e nada acontecia. Ela foi a Sansão e falou: por 3 vezes eu vim até ti e te me enganaste e falaste que me ama e não me amaste. Então o coração de Sansão, naquela hora que ele ouviu aquelas palavras, doeu, ele chorou por dentro, porque ele amava a Dalila, mas o amor dele era verdadeiro, o dela não. A Dalila só quietou enquanto ela matou Sansão. A Dalila só se quietou quando ela matou Sansão, quando ela destruiu o que tinha com Sansão. Ela destruiu as coisas que Sansão tinha com Deus. Então, Sansão, por ouvir aquelas palavras, ele falou, por amar a Dalila, ele falou que no seu cabelo, na sua cabeça, nunca tinha colocado uma gilete, nunca tinha colocado uma navalha. Então ela foi, cortou o cabelo de Sansão quando ele estava dormindo, com a ajuda, se eu não me engano, dos filisteus, cortou. E quando ela gritou, Sansão, que lá vem os filisteus, Sansão não tinha cabelo, as suas forças tinham acabado. Então os filisteus bateram, fizeram chacota com ele, furaram os olhos dele, brincaram, zombaram, cuspiram, perguntavam onde estava o Deus dele, cadê a força dele. Então Sansão virou uma chacota ali entre os filisteus, por desobediência, por precipitar as coisas, por arrogância, por ser afoito, porque ele era uma pessoa muito afoito, porque ele era afoito, ele lançou um enigma ali. Então, por tudo isso que aconteceu na vida do Sansão, por ele não seguir os mandamentos que ele seguia antigamente, quando ele era menor, e quando virou moço, começou a desandar as coisas na vida dele. Ele começou a se misturar com pessoas que não era confiável,
Ele começou a andar pelos caminhos errados, ele gostava de brincar com o pecado, porque o pecado, como eu disse lá atrás, nessa palavra, ela simboliza a Dalila, que a Dalila era o pecado dele, que a Dalila era a fraqueza dele. E ele começou a brincar com a Dalila, a brincar, e que aconteceu tudo isso, que a Dalila veio a derrotar ele, porque ele amava a Dalila. Então, por amor ao pecado, ele perdeu as coisas, o que ele tinha com Deus. Ela foi ele por 3 vezes e ela enganou ele. Ela mentiu. Ela perguntou por 3 vezes: eu venho a ti e mentisse, tu mentisse para mim. Então ele ficou muito triste com aquelas palavras da Dalila. E o contexto dessa história toda, que eu fui contando ela pelos pedaços, e algumas coisas eu não fui contando lá do início, que é uma história muito grande. O contexto todo dessa história que eu vim aqui hoje para falar para vocês que você é diferente. Você não foi chamado para ser qualquer pessoa, ou qualquer homem, ou qualquer mulher. Nós fomos chamados para ser, nós somos diferentes. Nós fomos chamados para ser qualquer pessoa ou qualquer. Não, nós fomos chamados para servir a Deus, para ter um propósito. Nós temos um propósito. Nós fomos chamados para servir a Deus porque Deus colocou a confiança dele sobre nós, que Deus colocou as coisas boas sobre nós, mas para isso nós temos que passar por uma luta. Toda a vitória ela vem com a luta. Depois disso tudo que aconteceu com Sansão, ele foi orar ao Senhor. Mas lá no início ele não orou ao Senhor. Sansão não botou o joelho no chão e não orou ao Senhor quando ele foi casar, quando ele gostou da Dalila, quando ele começou a ir para um caminho errado. O Sansão ele não orou. O primeiro erro de Sansão foi não orar ao Senhor. E o outro erro foi afastar dos seus pais, porque se Sansão tivesse falado com seus pais que aquele mel era da boca do leão, que era da boca do cadáver, que ele matou, que ele voltou lá e pegou aquele mel e deu para os seus pais tinham jogado fora e falado com ele: você não pode participar de coisas imundas, você não pode ficar perto de cadáveres, você não pode ir por esse caminho, porque os pais dele iam querer o melhor para ele. Qualquer um pai hoje em dia, ele quer o melhor para o seu filho. O filho não pede pão e ele dá pedra. Não pede. Então, muitas coisas hoje que acontecem na nossa vida, na vida do jovem, do adolescente, é pura desobediência, por não ouvir os pais, por achar que os pais é antiquado, que os pais é antigo. Mas aqui na Bíblia já relata o erro e a consequência que é de nós não obedecer aos nossos pais e de nós não ouvir os conselhos dos nossos pais. Aqui na Bíblia tem a consequência que Sansão teve. Sansão ele perdeu tudo pela consequência dele não ouvir os pais, dele não respeitar os pais, dele não ter o temor pelos pais, dele não ser amigo dos pais dele não ouvir os pais, dele não chegar e contar o seu segredo para os seus pais. No oculto, ele ficou sozinho, fazendo com a arrogância, com a prepotência que ele tinha sozinho. Então, hoje, acontecem muitas coisas na nossa vida por falta de não querer, de não ouvir, de não aceitar o não do pai, de não o pai falar: você não vai ali, você não anda com fulano, você sai dali, que fulano vai te fazer isso, que fulano vai te levar pro poço, que fulano vai acabar com sua vida, sai de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo, você é diferente, você não foi chamado para andar com Cicrano e nem Bertano, você foi escolhido para ser diferente. Você foi escolhido para ser sal da terra e luz do mundo. Então vamos abrir os nossos olhos, porque os nossos pais é o nosso melhor amigo. Primeiro Deus, segundo os nossos pais.
Então vamos nos acordar, jovem, vamos acordar, mocidade, enquanto é tempo. É uma história bastante conhecida, que até uma criancinha conhece a história de Sansão. Sansão decorreu isso tudo durante a vida dele. Ele não orou, ele não foi amigo dos pais. O Sansão só orou quando ele já estava, fizeram chacota, colocaram ele preso, batia nele, ele já estava cego, não tinha cabelo, que era a força dele. Então, Sansão ele andava na época com uma criança, um concubino na época, que chamava-se assim. O concubino, que era a criança, ele falou com a criança: me leva até as colunas da onde ele estava, do palácio, me leva até as colunas principal. O garoto, pela sua inocência de não saber o que ia acontecer, levou o Sansão lá e deixou ele lá. Aí o Sansão foi orar ao Senhor. Quando ele estava derrotado, quando já tinha humilhado, quando já tinha perdido a força, quando já tinha descobrido o segredo dele, quando ele já tinha perdido a aliança com o Senhor, que ele quebrou a aliança com o Senhor, que ele quebrou a promessa que o Senhor tinha na vida dele, que ele quebrou o propósito que a vida dele tinha. Depois disso tudo que aconteceu na vida dele, ele lembrou do Senhor e foi orar. Ele falou: Senhor, lembra-se de mim lá do passado, que eu servia ao Senhor, que eu fazia isso, que acontecia. Ele pediu só por uma vez, me dê a força para eu derrotar os inimigos, meus inimigos, que me zombaram, que me humilharam, que eram os filisteus. Então, ele orou naquele momento, o Senhor devolveu a força dele, os cabelos começou a crescer, ele voltou com a força, mais uma vez que ele pediu ao Senhor, a única vez que desse a força a ele. Aí o Senhor foi e deu a força a ele. Ele derrubou, empurrou aquelas pilastras para frente e para trás. Mesmo que a gente estivesse vendo essa imagem, ele empurrando para frente e para trás aquelas pilastras. E quando elas começaram a fazer barulho, começaram a cair, ele falou: que morra eu e os filisteus. Desabou aquilo. Tinha mais de 3.000 homens e mulheres e crianças lá em cima daquele palácio na época. Então caiu tudo. Sansão matou todos. Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida, que ele matou mais de 3.000 homens, fora mulheres e crianças que estavam ali. Ele matou aqueles filisteus, mas precisou acontecer isso tudo com Sansão. Antes ele não orou, antes ele não vigiou. Então, Sansão, pela sua também prepotência, quando ele foi, voltando aqui um pouquinho atrás, quando ele saiu ali daquela cidade, que ele foi para uma caverna e ficou lá, se escondeu, ficou lá um tempo, bastante tempo. Quando ele voltou, o pai da sua esposa achou que ele tinha abandonado, que ele tinha largado ela e que ele não ia voltar mais. Ele foi e o pai da esposa dele, da Dalila, deu a Dalila a outro homem para se casar. E Sansão, pela sua ira, pela sua prepotência, ele foi, tacou fogo em tudo, matou mais uma família inocente, matou o pai de Dalila, matou toda a família de Dalila, ele colocou fogo. E lá atrás ele já tinha incendiado mais de 1.000 homens para pegar as vestes e dar para um enigma que ele lançou. Porque no enigma que ele lançou, ele achou que ninguém ia descobrir o pecado dele, que ele comeu o mel da boca do leão, matou o leão e comeu o mel da boca do leão, que ninguém ia descobrir que ele pecou. Mas ele era prepotente, ele era arrogante, ele era o eu, ele era dono de si. Eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço. E hoje isso acontece na humanidade. Acontece aqui.
Não está muito longe. Isso aí foi acontecer, esse acontecimento foi mais de não sei quantos bilhões de anos atrás. E nós vivemos isso hoje em dia, nos dias atuais, no século XXI. É a pessoa que é eu faço, acontece, eu sou, eu mando, eu desmando. E esquece que nós somos chamados, que nós somos diferentes, que nós não podemos estar com esse eu faço, eu mando, eu desmando, acontece, eu vou, eu quero, é agora, é hoje, é para ontem, é para agora. Tem isso, não é? Tudo isso que tinha no Sansão, ele perdeu. A vida dele poderia ser diferente, ele poderia estar nos caminhos do Senhor certo, correto, no tempo certo o Senhor preparava uma esposa para ele, no tempo certo ele ia ser exaltado, porque Sansão já era conhecido pela força que ele tinha. Sansão, ninguém derrotava Sansão, era um privilégio que o Senhor deu a ele. Ele perdeu tudo por coisas carnais, por prepotência, por arrogância, por ser eu. Aconteço e faço. Por gostar do pecado, de brincar com o pecado. E nós não devemos brincar com o pecado, porque nós vamos perder. Na Bíblia está aqui um exemplo. O Sansão brincou com o pecado e perdeu. Hoje tem muita gente brincando com o pecado e achando que vai ganhar. Não vai. Além de perder, vai perder sua alma para o inferno. Além de perder para o pecado, perde a sua alma. Então hoje as pessoas estão brincando com o pecado, achando que o pecado é criancinha, achando que o pecado é bebezinho. O pecado, desde que o mundo é mundo, ele existe. Então ninguém passa a perna no pecado. Vamos acordar, vamos pedir Deus força, vamos parar de brincar com o pecado, vamos parar de brincar com as coisas que não agradam a Deus. O jovem hoje em dia faz isso. Esconde do pai, esconde da mãe, que está namorando com fulano, que está ficando com fulano, e a mãe não sabe, anda com pessoas erradas. Aí começa o típico, tem nada a ver. Ah, mãe, não tem nada a ver. Ah, pai, não tem nada a ver. Ai, vocês estão muito antiquados. Ai, vocês estão muito velhos. Vamos acordar, mocidade, enquanto é tempo. Vamos acordar enquanto nós estamos com a mente boa, enquanto nós estamos com as pernas, com os braços, com o nosso cérebro bom para servir ao Senhor. Vamos aproveitar enquanto nós podemos ler isso aqui, interpretar e entender. Porque depois que chega a velhice, você perde tudo, perde a mente, perde o cérebro, porque você começa a esquecer das coisas, você não sabe mais andar, começa a atrofiar, você não tem mais movimento, porque a velhice vai chegando. E você começa a perder e começa a ser uma criança de novo. Quem tem filho vai ser cuidado pelos filhos. E quem não tem? Então, vamos acordar, vamos tratar os nossos pais, vamos aceitar os conselhos, porque o mundo está tragando tudo. O que mais tem morte hoje no mundo é de jovem, por causa das suas obediências. Você vê um idoso morrendo? Não vê, só por velhice. Você vê uma pessoa de 40, seus 30 e poucos anos, de 50 e poucos anos, morrendo de acidente, morrendo em tiroteio, em bala perdida. Não vê. Agora o jovem acha que eles sabem tudo, que eles podem tudo, e não escuta ninguém, nem a voz do nosso Senhor Jesus está escutando, como aconteceu com Sansão. Ele parou de escutar a voz dos pais e principalmente a voz do Senhor. E ele, com o que ele fez, veio as consequências. O que você faz hoje, você paga amanhã. Você faz hoje, vai vir a consequência amanhã. Então vamos acordar enquanto é tempo. O Senhor está alertando, o Senhor manda a palavra, tem meios de você
ouvia a palavra, porque antigamente precisava dos profetas ir para lugares longe, distante, era dias, era anos, era meses, viajando a pé, até ou de barco na época, para chegar naquela outra cidade, para eles poder ouvir um pouquinho da palavra do Senhor e se alimentar. Hoje nós temos vários meios, tem a internet, tem o YouTube, tem as igrejas, que tem várias igrejas na terra, tem o evangélico que é anunciado na rua, tem o evangélico anunciado nas portas da casa, que vão batendo em casa anunciando, tem os panfletos, tem nas praças que anuncia o evangélico do Senhor. Então, antigamente as coisas eram mais difíceis. Hoje as coisas se tornou fácil, mas se torna difícil, porque o difícil antigamente se tornava bom. Hoje o fácil se torna ruim, porque não pega as coisas fáceis para o bem, para ajudar as coisas de Deus. Pega o fácil para beneficiar a si próprio, para esquecer das coisas de Deus, para esquecer do amor de Deus. E esquece que nós, sem Deus, não somos nada. Esquece que o eu não é nada. Esquece que a carne não é nada. A carne é pó. Ela vai retornar para o pó. Então vamos acordar enquanto é tempo. E vamos parar com essas bobices, com essas criancices. Ah, eu não sou criança para namorar, mas é criança para entender as coisas de Deus. Pode uma coisa dessa? Eu tenho 12 anos, eu posso ter meu namoradinho. Ah, mas eu tenho 12 anos, mas não pode estar andando no caminho de Deus? Não pode estar abrindo a mão das coisas do mundo? Não abre a mão dos prazeres da carne? Como é que para servir a Deus é novinho? E como é que não é novinho para namorar e daqui a pouco tá com um filhinho no colo? Vamos acordar, mocidade, quanto é tempo. Acorda que as coisas não tão fácil para ninguém. Mas vocês se acham que vocês sabem tudo. E não sabem nada. São tolos, tolos, como na Bíblia mesmo disse. Tá fazendo os papéis de tolos. Sendo prepotente, sendo arrogante, sendo o eu entre si. Sendo bobos, sendo pela palavra, sendo entendendo nada. Porque vocês não entendem nada. Vocês entendem tudo e torna-se entendendo nada. Entende tudo da tecnologia, entende tudo do século XXI, mas não entende nada disso aqui. Não entende nada que o Senhor manda, não entende nada que o Senhor coloca para nós seguir, não entende que nós somos chamados para ser diferente e quer viver na ilusão do mundo. E quer viver que o Senhor não está vendo, achando que seus pais não podem ver. Mas o Todo-Poderoso que vê tudo está vendo tudo. Então, essa mensagem foi um pouco longa, um pouco dura, mas que o Senhor quis nessa manhã. Eu orei, eu pedi ao Senhor pela palavra, o Senhor deu, porque o Senhor quer que nós, mocidade, acordamos enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo, porque o Senhor não quer perder a alma de ninguém para o inferno, para o diabo. Vamos acordar enquanto é tempo. Não vamos fazer igual Sansão. Sansão teve 10 erros, 10 coisas que o Senhor condenou, que muitos hoje fazem. E acaba com sua loucura, com seu eu, destruindo tudo. Com tudo que você faz hoje, vai espingar em alguém, espingar na sua família, nos seus pais. Se você anda num erro, no lugar errado, anda com pessoas erradas, vai acontecer o pior na sua vida. Deus permita que não, mas quem vai sofrer? O seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus tios, a sua família em si vai sofrer. Pelo ato que você está fazendo, pela sua prepotência, pelo seu eu sou, pelo que você ser e você acaba não sendo nada.
Vamos parar com isso, vamos acordar enquanto é tempo, enquanto o Senhor Jesus Cristo está aí, acorda, acorda, acorda. Vamos parar com essas coisas que desagradam ao Senhor, não leva nós a lugar nenhum, porque o Senhor não gosta disso que nós fazemos. Que muitas coisas hoje em dia nós achamos que nós somos autossuficientes, como Sansão, autossuficiente para fazer tudo, autossuficiente para fazer e desfazer, autossuficiente para fazer e Deus não ver. Mas esquece que Deus criou nós, esquece que Deus é dono do mundo, esquece de tudo isso. Me perdoe pela essa mensagem longa, me perdoe pela essa mensagem que ela foi para dar um puxão, mas é o que o Senhor quer, que eu me conserte se eu estiver fazendo alguma coisa de errada, e que vocês se consertem, que vocês abrem os olhos, tire essa trave que está nos olhos, que é o mundo está aí botando a trave no olho de cada um que aceita. Porque o Senhor Jesus, Ele chamou nós para ser a diferença, para fazer a diferença. Vamos acordar, jovem. Vamos deixar baladinha, vamos deixar bebidas alcoólicas, vamos deixar cigarro e mais outras coisas ilícitas que se tornam ilícitas, porque para Deus não é bom, não agrada, entristece. Vamos largar isso, vamos ser mais fortes no Senhor Jesus, vamos pedir mais força, vamos pedir mais ânimo, vamos pedir mais tudo ao Senhor Jesus, para nós poder caminhar no caminho estreito e largar o caminho largo de lado um pouquinho. Larga o caminho largo de lado, larga ele lá, larga os tolos lá no caminho largo e venha ser loucos, porque nós que servimos ao Senhor Jesus somos loucos. Então vamos ser loucos e largar os sábios no caminho largo. Mas quando o Senhor Jesus voltar, os loucos vão ser salvos e os sábios vão ser loucos. Então vamos largar, porque as coisas do caminho largo é fácil, e vamos ficar nas coisas difíceis, porque servir ao Senhor não é fácil. Servir ao Senhor Jesus é dor, é lágrima, é gemido, é angústia e gemido de dor. Porque você geme, você chora, você clama. Quando você está mais fraco, onde você está mais forte. Porque na fraqueza você busca, você ora, você chora. Você está sentindo forte, você larga o Senhor Jesus, você esquece dele, você esquece de agradecer, você esquece que você sem ele não é nada. Então, a luta, a prova é boa para nós estar pertinho do nosso Senhor Jesus, para ele estar nos abraçando, nos consolando e falando: tenha calma, meu filho, eu sou contigo. Tenha calma, eu estou do seu lado. Tenha calma, eu estou secando a sua lágrima, porque as lágrimas para que nós choramos, que nós derrama, ela é colhida e o Senhor lê ela como letras, como palavras. Então vamos ser fortes no Senhor Jesus Cristo. Não vamos ser fortes pela nossa força, porque pela nossa força nós somos fracos. Vamos afirmar os nossos pés no nosso Senhor Jesus Cristo, que esse ano de 2021 possa ser um ano que nós possamos ser fortes no Senhor Jesus, que vai ser um ano que nós vamos viver pela fé, que nós já estamos vivendo pela fé, mas agora daqui para frente nós vamos testar a nossa fé. O Senhor vai testar a nossa fé, ver até onde nós temos fé, porque é um ano que vai ser um ano como já tem, o Senhor tem dado, tem revelado, tem mostrado ao teu povo, que vai ser um ano da justiça, vai ser um ano da justiça divina do Senhor, vai ser um ano da justiça tanto para o servo do Senhor e tanto para o mundo. Então vamos nos achegar, nos acolher no Senhor Jesus Cristo, vamos ficar pertinho do Senhor Jesus Cristo mais e mais, vamos nos limpar mais e mais, vamos acordar, vamos parar com essa prepotência de achar que os nossos pais são antiquados, são velhos, não sabem nada, não só sabe falar em gíria, não sabe andar na moda, não sabe nada disso. Bobagem, largar de tolice.
largar de tolice e vamos enxergar as coisas de Deus por aqui, porque isso aqui vai levar nós para o céu, isso aqui vai levar nós para a nossa salvação. A palavra do Senhor, ela salva, ela liberta, ela cura, ela faz tudo. Porque isso aqui é o Senhor Jesus, aqui dentro. Ele está na palavra. E nós temos que andar pela palavra. Não andar pela moda, andar pelo que os outros ditam. Vamos andar pelo que o Senhor dita. Porque é muito fácil andar pelo que o homem fala, o que o homem dita. E é difícil andar pelo que o Senhor dita e o que o Senhor fala. Vamos, nem que nós chegamos no céu nos arrastado, faltando um pedaço, mas vamos chegar no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Senhor Jesus amado, está a tua palavra, está os teus filhos, Senhor, que recebeu essa palavra, que eles possam receber com o coração aberto, guardar essas palavras ditas não pela minha boca, mas dita pela boca do Senhor, palavras de conselho, palavras de repreensão, palavras que muitas palavras não foi agradáveis aos ouvidos, que foi para repreender, para voltar, para puxar, para colocar no caminho correto, que entre no coração de cada jovem, de cada adulto, de cada idoso, de cada pai de família, de cada criança, de cada adolescente, que entra no coração deles e eles possam se encher de alegria, de conforto, de felicidade, de paz no coração, que o Senhor possa estar com eles, que o Senhor possa eles sentir a presença do Senhor, que quem estiver no caminho errado, no lugar errado, que o Senhor tire dali, que abra a mente, que coloque de volta nos teus caminhos. Quem não conhece a tua palavra, quem não conhece o teu caminho, que volte, quem está desviado, volte, quem não conhece, receba o Senhor Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador da sua alma. Senhor Jesus, vai ao encontro de cada um, de cada ser humano nessa terra, Senhor, em cada lar, Senhor, em cada carro que está agora dirigindo no trabalho, Senhor, esteja com cada um, Senhor. Senhor, também na minha família, na minha casa, Senhor, na minha vida, Senhor, esteja sempre, Senhor, aonde o Senhor colocar o pé primeiro, eu coloco o meu. O Senhor coloca o seu e eu coloco o meu, porque o Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar e nós em último lugar, porque nós não temos que estar colocando as coisas supérfluas da vida em primeiro lugar, mas sim o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. O dono de tudo, o dono que salva a alma, o dono que tira a vida e o dono que dá a vida. Que o povo, Senhor, que o jovem principalmente possa acordar, Senhor, possa, Senhor, ver como a tua palavra é correta, ver como as suas coisas é verdadeira, ver como as palavras do Senhor não voltam para trás. Senhor, abre a mente, Senhor, de cada jovem, Senhor, que esses conselhos, que essa palavra venha entrar no coração, entra na mente, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, dá força, Senhor, tira da onde que está no erro, coloca no lugar certo, Senhor, coração de paz, Senhor, que está aflito, Senhor, que está magoado, que está triste por decorrer do lugar, dos momentos com quem os filhos andam, Senhor. Muitos filhos que já foram tirados, Senhor, dessa vida por não ouvir os pais, por ter a prepotência, por ter que ser eu e tudo isso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Senhor, conforta o coração dos pais, de cada um, Senhor, que está passando por esse momento, por angústia, por uma dor, o leito dos hospitais, Senhor, que estão cheios, Senhor, muitos de enfermos, muitos estão com uma doença que o médico já deu que não tem solução, mas o Senhor é a solução, a tua palavra é a solução, o Senhor é a vida, o Senhor é amor, o Senhor é tudo que nós não conseguimos enxergar e nem ser, o Senhor é. Então, Senhor, nessa manhã, Senhor, faz, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, não o que nós quer, mas sim o que o Senhor quer. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Nessas palavras, algumas malditas, não é ditas direito, mas sim ditas pelo Senhor, o coração
pelo meu coração que o Senhor tem dado. Não sei falar bonito, não sei falar grandes coisas, mas eu sei e sei dizer que o Senhor é grande, que o Senhor pode tudo, que o Senhor faz tudo. Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, de vida, a cada um que está aqui nesse mundo, Senhor, pelo ar, pelo respirar, pelo falar, pelo ver e pelo ouvir. Ainda que aqueles não possam ver, não possam ouvir, mas sabe sentir no coração que o Senhor é Deus e que o Senhor existe. Amém. Senhor, obrigado por tudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um nessa manhã. Fique na paz do Senhor, fique com o Senhor Jesus Cristo. Amém a todos.